Chapa Ouro recebe o apoio de sócios eméritos. Numa grande festa de confraternização, no deck do restaurante de nossa sede em General Severiano, Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarrege Filho, candidatos da Chapa Ouro, receberam muitos apoios e palavras de incentivo. Confiram alguns depoimentos. Carlos Eduardo, porque é o seguinte, o Botafogo precisa buscar um novo caminho. E eu, pelos candidatos que é existente, o Carlos Eduardo é o que tem o melhor programa e a esperança nossa é que o Botafogo volte a recuperar aquela grandeza que ele sempre conquistou. O Botafogo sempre foi bem administrado, tudo, e de uma época para cá, então, perdeu essa qualidade. Os esportes estão em dificuldade, futebol, tudo. E o melhor programa que eu vejo é a Chapa Ouro de Carlos Eduardo. Boa noite, eu, Renate, fui jogadora de basquete do Botafogo nos anos 60, na época do glorioso Botafogo, campeão de terra, ar e mar. E espero sinceramente que o Carlos Eduardo consiga fazer voltar essa época de glória do Botafogo, porque é uma tristeza a situação que o Botafogo se encontra hoje em dia em todos os esportes. Então, realmente, eu dou todo o apoio a Carlos Eduardo, como todos os meus colegas aqui, e desejo muita sorte a ele para fazer o Botafogo ser o glorioso de novo. Fui diretor de basquetebol há vários anos. Eu tive a honra de trabalhar com o pai do Carlos Eduardo, Dr. Hugo Pereira, na época do Morisco ainda, diretor administrativo. Uma época difícil, onde o clube estava há anos sem título, e eu, como diretor de basquete, nós conseguimos soerguer o basquetebol, e o Carlos Eduardo sempre esteve ao lado do esporte amador. Então acho que a importância do associado votar no Carlos Eduardo é, sobretudo, uma pessoa com raízes botafoguenses, o pai, a mãe e a esposa são botafoguenses, uma pessoa que se preocupa com o esporte amador. E a gente precisa resgatar o esporte amador para que o Botafogo volte a ser vencedor em todos os esportes. Dia 25, o associado alvinegro tem que fazer a estrela brilhar mais uma vez. Seja no mar, na terra ou no ar, Carlos Eduardo na cabeça e ouro no coração. Então, nós estamos confiantes de que nós vamos retomar, né, aquele trabalho que já começamos há muito tempo e o trabalho estacionou. Ele não andou e agora nós estamos, nesse momento, vivendo um novo momento com o Carlos Eduardo, a Chapa Ouro. São pessoas sérias e que estão realmente querendo tirar o Botafogo dessa situação triste que está vivendo. Então nós estamos aqui pedindo a todos os torcedores, a todos os sócios, proprietários, sócios, atletas, eméritos, todos os que têm poder e direito de voto, que compareçam na nossa eleição e que venham votar na Chapa Ouro. Nós estamos confiantes de que realmente nós vamos ter um outro futuro e o Botafogo vai retomar o seu caminho de vitórias e glórias. Eu sou Rogério, joguei pelo Botafogo na década de 60 e 70 e é com muita pena e muita mágoa em termos que como o basquetebol e o esporte olímpico foi deixado em segundo plano no Botafogo. Eu vivi uma época de glória, onde o Botafogo foi campeão carioca várias vezes, brasileiro, sul-americano, alcançava uma campanha nacional com muito brilho. E hoje, o que nós sentimos é um Botafogo fracassado no esporte olímpico e que estamos acreditando muito que a gestão do Carlos Eduardo, se for presidente, possa reviver esse momento de glórias do Botafogo. Por isso estamos aqui reunidos, com muita vontade que isso aconteça, porque o Botafogo é um time glorioso. Boa noite, gente. O momento é esse. A mudança tem que acontecer. E o nome é Carlos Eduardo Chapa Ouro. Por quê? Porque nós precisamos trazer o profissionalismo novamente para dentro do Botafogo, para que todos os esportes possam desenvolver como sempre foram desenvolvidos no Botafogo.
Botafogo é um dos maiores clubes do mundo e as glórias do Botafogo jamais serão apagadas. E neste momento que nós nos encontramos com o Engenhão, com as portas praticamente fechadas, sem que nós possamos utilizar o Estádio Olímpico, sem uma equipe de atletismo, sem nomes de expressão no esporte, às portas de umas Olimpíadas, é triste ver o clube nessa situação, ver o país nessa situação. E o Botafogo tem muita representatividade dentro do país, dentro do mundo, para que o Jombe seja jogado na lama, como tem sido ultimamente. O nome é Carlos Eduardo, a chapa é a Chapa Ouro. Nós convocamos todos os atletas, todos os sócios, todos os eméritos, beneméritos, para que venham participar dessa transformação, porque a hora chegou. Amigos, Carlos Eduardo significa uma renovação nos quadros políticos do Botafogo. Há mais de 15 anos que as administrações se sucedem e se repetem no Botafogo. Não respeitam o estatuto, não prestam contas, não dão satisfações. Então, o Carlos Eduardo significa o oposto disso: o respeito ao estatuto, a transparência, o amor ao clube, a luta pela conquista de títulos. Então eu peço a todos os botafoguenses que compareçam no dia 25 de novembro e votem na Chapa Ouro, Carlos Eduardo, Nelson Mufarrege. Ex-atletas e integrantes da chapa saborearam um delicioso churrasco ao som do jingle da campanha. Forte com vontade, é a hora da verdade. É Chapa Ouro, oposição, Carlos Eduardo é a solução. Nossos candidatos tiveram a oportunidade de apresentar nossas propostas para o grande desafio, que será administrar o Botafogo no próximo triênio. Apoio firmemente os candidatos Carlos Eduardo para a presidência e Nelson Mufarrege Filho para vice-presidente geral do Botafogo. Vejam o nosso site www.chapaouro.com.br. Ali faz um resumo das nossas propostas, de quem somos nós, de quem são os nossos candidatos. Carlos Eduardo, Nelson Mufarrege, se eleitos, espero que sejam, não vão sozinhos tirar o Botafogo dessa calamidade, desse caos. Nós vamos depender do esforço, da luta, da dedicação, do amor de cada um botafoguense para tirar o Botafogo dessa situação que está. Sozinhos, nós não vamos poder fazer nada. O Botafogo não é de ninguém. O Botafogo é nosso. Precisamos de vocês todos. E daí também é o meu segundo orgulho de ver hoje reunido aqui os eméritos. Pessoas que deram títulos ao Botafogo, que lutaram pelo Botafogo, pela imagem, pela a nossa estrela solitária e que hoje estão aqui. Boa noite a todos. E hoje o quadro está muito claramente desenhado. Nós temos 3 chapas da situação, temos mais situação, menos situação e situação neutra, mas todos da situação. Todos, de alguma maneira, responsáveis por esse caos que se instalou no nosso clube. Seja diretamente pelo presidente, seja por aquele que o apoiou durante tanto tempo, ou seja por aquele que com ele trabalhou. Portanto, o Botafogo tem hoje uma única chapa de oposição. Não vou me perder algum tempo aqui fazendo críticas ao presente. Todos nós já sabemos o estado em que está o Botafogo. Sei que nós vamos precisar, a partir do dia 26, enfrentar esses problemas. E enfrentar esses problemas significa, num primeiro momento, resolver as nossas pendências fiscais. Sem isso, o Botafogo não conseguirá voltar a andar. Nós temos que acertar a nossa situação fiscal e posso garantir a vocês que o Botafogo, de agora em diante, ele irá respeitar o que a legislação nos obriga. Não mais seremos chamados de caloteiros, não mais o Botafogo frequentará as páginas policiais ou será objeto de investigações policiais.
Isso é um compromisso que nós assumimos. Nossa proposta é termos um centro de treinamento, não de favor de ninguém, mas um centro de treinamento do Botafogo, em que possamos ter pelo menos 8 a 10 campos de futebol e ali os nossos garotos, os nossos jovens, os nossos adolescentes e os nossos atletas profissionais possam se reunir e treinar em conjunto. Vamos lutar para que o Engenhão volte a ser nosso estádio e, principalmente, que tenha as nossas cores. Não mais teremos um estádio de cadeiras vermelhas, em que os torcedores dos outros clubes sejam a prioridade. A prioridade é o torcedor do Botafogo, a prioridade é o sócio do Botafogo, a prioridade é o ex-atleta do Botafogo. Esse compromisso nós temos e assumimos aqui. E mais importante do que isso, não vamos ter mais partidas de futebol com preços elevados. Nada é mais perecível do que um ingresso de jogo de futebol. E nada é mais importante do que termos um estádio cheio. Então, temos que dar totais condições aos nossos torcedores de estarem conosco, acompanhando o nosso time, incentivando, lutando. Mas, para isso, precisamos dar preços compatíveis. Alguns dirigentes, até de outros clubes hoje, acreditam que preferem, prefiro ter 1.000 pessoas no campo pagando R$1.000. Não, nós não queremos isso, não. Eu quero 30 mil botafoguenses lá. O Botafogo está em todos nós. Ele está nos nossos corações. E quando nós estamos perto dessa bandeira, quando nós estamos perto do uniforme disputando uma competição, nós encontramos ali o momento de realização desse nosso amor. Portanto, todos os botafoguenses terão oportunidade de acompanhar o nosso time e as nossas equipes, onde quer que elas estejam, disputando os campeonatos. E aí vamos para a nossa luta final. A nossa luta tem uma data marcada para começar e eu tenho certeza que ela terá êxito. Dia 25 de novembro, estaremos aqui e precisamos muito da presença e do apoio de todos vocês, para que esse dia marque não apenas uma virada de poder, não apenas que entre um novo grupo para gerenciar o Botafogo, mas que entre o grupo de botafoguenses, que nós resgatemos o Botafogo das mãos daqueles que hoje o ocupam e resgatemos com a certeza de que temos o exemplo de Paulo Azeredo, avô do Kaká, que eu tive o privilégio de conhecer, de Nelson Mufarrege, pai do Nelson, que eu também tive o prazer de conhecer, do Menezes, de meu pai, meu saudoso pai, que também foi dirigente do Botafogo. E ali nós mostramos que o Botafogo unido, ele é capaz de construir e conseguir muita coisa. Nós seremos imbatíveis. E eu assumo aqui mais um compromisso, prometo que será o último. Não vou deixar que em momento algum qualquer pessoa de qualquer corrente política que queira colaborar com o Botafogo seja alijada desse processo. As portas do Botafogo estarão sempre abertas para todos os botafoguenses que quiserem ajudar, porque temos pessoas muito experientes, de várias tendências, é democrático, nós temos que respeitar isso, temos que entender e temos que aceitar as nossas diferenças. Então, de 25 de novembro, eu conto com a presença de vocês. Muitas felicidades e obrigado.